Bom dia! Depois de uma semana que eu não consegui aparecer, estamos aqui novamente. Bom dia! Como estamos? Eu ainda me acertando com o meu corte novo, não sei muito bem como ajeitar, mas tamo aí. Bom dia! Mazi, será que é assim que pronuncia? Mari, Lely, Alexa. Oi, Carla Noronha. Olha. Anne, bom dia. Como é que vocês estão agora? Faz um período mais longo que a gente não se vê. Semana passada. Obrigada, Lucy, obrigado. Tá muito chique. Pois é, talvez esteja chique demais, inclusive. Tô tentando me acertar ainda. Como é que foram a semana passada? Semana passada, não apareci por aqui. Eu já não tinha aparecido na live de terça, porque, enfim, tava com a cabeça assim. Eu dormi, na verdade, sabe? Eu tava cansada. Quando eu vi, eu já tinha. Eu acordei, acho que era 8h30. Eu disse, meu Deus, tá. Aí vamos pra quinta. Aí na quinta também a mesma coisa, assim. A gente teve um temporal aqui no Rio Grande do Sul muito forte. Ainda tem regiões da cidade sem energia elétrica até agora. Mas aqui onde eu moro eu tinha energia elétrica, mas eu tava num momento sei lá, semana passada parece que tanta ficha caiu assim, sabe? Sei lá, eu acho que todo esse tempo que eu tô fazendo terapia, as fichas todas caíram na semana passada. Leva um tempo, né, pra gente. E aí foi assim, fiquei assimilando, né? Todo, toda essa, todas essas questões assim que foram se encaixando e que foram fazendo sentido, enfim, e coisas que eu fui entendendo do processo. E isso tem a ver com o tema da live de hoje. Porque foi por causa disso que eu escolhi esse tema. Só que eu acho que eu não estava ainda preparada para falar sobre isso na terça-feira passada. Que o tema da live de hoje é o caminho se faz caminhando. A gente vai falar um pouco sobre como as coisas acontecem quando a gente começa a se movimentar. Eu vou ter que ligar uma ventilação aqui que tá muito abafada. Peraí. Ai. Meu tripé. Ai, olha, esses tripés não duram nada. Meu tripé já tá todo desengonçado já. Acho que é de tanto utilizar o tripé, muda a posição e filma mais alto, filma mais baixo. E eles vão perdendo os. Tá. Tem coisas, então o que eu quero dizer com isso, né? O caminho se faz caminhando. Tem coisas que acho que a gente só consegue entender o que está acontecendo, entender de fato o que a gente quer, entender como que a gente vai conduzir as nossas ações, as nossas decisões, quando a gente se coloca em movimento. Minha sobrancelha tá partida aqui, parece que tá estranho isso aí. Quando a gente se coloca de fato em movimento para fazer as coisas, né? Eu fiz uma postagem ali no Stories, muitas de vocês devem ter visto, que eu falei o seguinte: alguns ciclos eles se encerram e a gente precisa se apaixonar por novos projetos. Porque senão a gente fica presa em coisas que já não vão levar mais a lugar nenhum, pelo menos daquele jeito. E iniciar um novo ciclo não significa que a gente vai romper. Em alguns momentos precisa romper definitivamente com o ciclo anterior. Mas não significa que precise
romper definitivamente com o ciclo anterior. Como eu falei lá naquele Stories, às vezes significa que a gente precisa explorar novas possibilidades. E é nesse momento que eu estou, e é por isso que eu quero falar sobre isso. Não sei se vocês já sentiram isso, né, de parecer assim que as coisas já não andam mais, já não vão mais para lugar nenhum, que as coisas estão perdendo sentido. Eu meio que estava um pouco nessa fase. Eu vou falar um pouquinho sobre... Vou voltar um pouquinho na minha história, para contextualizar isso. Bom dia para todo mundo que está chegando por aí. Em Rondonópolis, Mato Grosso, está chovendo muito. Aproveito para produzir o máximo que consigo, pois aqui é muito quente. É isso aí, vamos aproveitar para fazer a produção. Com certeza, por isso te assisto. Opa, deixa eu dar uma fechada aqui, isso aí não... Vamos lá. Como é que eu vou falar? O que eu quero dizer? Em 2017, a minha história sempre volta um pouco nesse ponto, né? Claro que meu ateliê começou em 2014. Às vezes fico nesse processo, pensando em mudar de rumo. Acabamos, às vezes, nos travando, pensamos no que os outros vão falar, se vamos dar conta, sei lá. Fases, ciclos, como tu falou. A gente se preocupa demais com algumas coisas. Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, desse meu contexto para chegar no hoje, tá? E talvez vocês possam se identificar ou acabar entendendo que o que está acontecendo também por aqui. Porque vão acontecer algumas mudanças no sentido da forma como eu lido com o meu trabalho, não necessariamente aqui, mas principalmente com a Cultivar, né? Montei meu ateliê em 2014 como uma forma de poder trabalhar em casa. E a gente vai complementar esse assunto, acho que na quinta-feira, quando eu falar do panorama geral sobre empreendedorismo feminino. Quando isso me acontece, paro, descanso, vejo um filme e depois logo volto. Ai, eu queria tanto estar neste momento de que só parar e ver um filme fosse resolver. Eu fiquei quase 2 anos fazendo terapia para chegar nessas conclusões. Porque o que aconteceu? É importante eu contextualizar para que vocês entendam do que eu estou falando, tá? 2014, eu montei meu ateliê com a gravidez do Luca. Qual era o meu contexto naquele momento? Eu já vivia um relacionamento abusivo, né? Eu já estava dentro de um relacionamento abusivo, ainda não estava na fase de entender que estava dentro de um relacionamento abusivo, apesar de já ter bastante... Hoje, olhando a situação toda de fora, isso já acontecia. Mas a gente que está dentro, quando a gente está dentro do relacionamento abusivo, leva um tempo pra gente entender que aquilo ali não era para ser daquele jeito, que aquilo ali não vai mudar, que o ciclo do relacionamento abusivo é uma espiral decrescente, que as coisas só pioram. Enfim, engravidei e decidi que precisava de fazer alguma coisa para trabalhar em casa, porque daí eu tinha a Evelyn com 9 anos, quando o Luca nasceu, e um bebezinho recém-nascido, e vivendo aquela situação. Então, para mim, a melhor solução era eu ficar em casa mais perto dos meus filhos. E quando eu decidi que eu queria empreender, eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu não tinha muito dinheiro para investir. Eu ia ter que empreender com o acordo que eu fizesse da loja onde eu trabalhava. Então, como eu fiz um acordo, eu ia ter que devolver aquele valor para a loja, né? Porque, enfim, quando a loja, aqueles 40%, ia ter que investir. Eu comprei uma máquina de costura que na época me custou R$199, que foi uma Eugene pequenininha de 8 pontos, porque, assim, eu não tinha muito dinheiro para investir. Eu precisei, né,
reorganizar algumas questões ali financeiras, não tinha muito dinheiro. E o meu trabalho tinha que render pelo menos o que eu ganhava na loja, porque se eu não conseguisse suprir com as minhas necessidades financeiras, eu tinha que voltar a trabalhar fora, eu não tinha outra opção, não podia ficar esperando dar certo. Só que eu tinha uma coisa muito positiva a meu favor, que eu era vendedora, eu sabia vender. Eu trabalhava com vendas naquela altura há uns 8 anos já. E eu gosto de vender, já gostava de vender naquela época. Então eu iniciei meu negócio pensando, eu vou vender alguma coisa para que eu possa construir a minha fonte de renda. Só que como eu não tinha dinheiro para investir em estoque de nada, eu pensei, eu vou aprender a fazer alguma coisa, vou ter uma produção artesanal para que eu tenha o produto que eu possa comercializar. Então o artesanato entrou na minha história como uma solução para essa falta de dinheiro de investir em estoque de alguma coisa. Então eu fui pesquisar, fui aprender a costurar para que eu pudesse fazer então tivesse um produto para ser vendido. Então a minha história de fazer a produção artesanal parte do meu negócio, ela começou ao contrário. Muita gente começa fazendo artesanato, aí percebe que aquilo é um produto legal, que pode vender aquilo. Na minha história, não. Na minha história, o artesanato ele entrou como uma solução para uma falta de recursos para investir em estoque para que eu pudesse vender alguma coisa. Minha ideia de negócio começou com eu preciso vender alguma coisa. E aí eu fui descobrir que se eu fizesse meu próprio produto, eu conseguiria trabalhar sob demanda. Então eu comprava matéria-prima com o próprio dinheiro que a cliente pagava o sinal com o tempo, né? Claro que eu precisei fazer um investimento inicial. Noronha Resiliência, sobrenome dessa mulher. Tô só no começo da história. Ó, é verdade, comigo foi o artesanato que chegou primeiro. Com o tempo eu passei a entender que a minha relação com o artesanato era um pouco diferente. E eu acho que ela eu acho que essa relação de trazer o artesanato como parte do negócio fez eu enxergar a gestão do negócio artesanal também diferente e fez com que eu construísse o que é hoje o Profissionalize-se Ateliê, porque ele veio dessa experiência pessoal de usar a produção artesanal como uma solução para o meu negócio, né? Então, foi ao contrário essa minha entrada no mercado, no mundo do artesanato. Então, eu já tinha desde o começo esse olhar de que aquilo era a forma de produção do meu produto, né? Assim, claro, como é que eu vou explicar isso? Que aquilo não era uma carga afetiva. Com o tempo passou a ser, porque eu gosto de artesanato, sempre gostei. Antes de trazer o artesanato, acho que se eu não gostasse, acho que eu nem teria pensado nessa possibilidade, né? Então, desde novinha, assim, eu sempre fiz crochê, tricô, bijuteria, sabe aquelas coisas? Eu sempre gostei muito de artesanato e, inclusive, hoje eu não consigo me definir como parte da minha personalidade essa questão, esse envolvimento com as manualidades, porque eu faço muita coisa. Eu faço coisa para casa, enfim, almofada, tenho uma coleção de almofada já e outras coisas. Agora estou fazendo os conjuntinhos de crochê, de kitzinho para maternidade. Então, eu gosto muito. Então, mesmo que eu não trabalhasse com artesanato, com uma produção artesanal, o artesanato faria parte da minha vida de qualquer maneira, porque eu gosto muito de fazer as coisas. Tá, e aí isso aí lá em 2014, montei meu ateliê, e aí comecei a vender, e enfim, e aquilo, como eu sabia vender, as coisas aconteceram, assim, de certa forma mais rápido, porque eu não estava focada no produto, entende? Eu estava focada no resultado das minhas vendas, e o que eu teria que fazer, e como que eu podia fazer um produto que rendesse mais, e bababá, então, enfim, lá trabalhando. Em 2017, quando eu me separei, em 2017 eu já tinha meu ateliê há 3 anos,
o meu ateliê ele foi fundamental para que eu conseguisse sair do relacionamento abusivo que eu vivia. Por quê? Porque eu tinha condições de me sustentar. Meu ateliê já me sustentava. E como era uma coisa que eu fazia de casa e eu usava a internet para vender meu produto, isso possibilitou que eu rompesse com aquele ciclo. E aí houve um rompimento de ciclo mesmo, sabe? Peguei meus 2 filhos, peguei minhas máquinas de costura, fui embora. Ai, Deus. A parte boa, né? O ateliê me salvou. Por que o meu post fixado é meu ateliê me salvou? Porque ele me salvou mesmo, sabe? Eu consegui. Eu saí de 2014, onde eu já estava vivendo um relacionamento abusivo, meio que não conseguia. Sabia que aquilo não era certo, mas ainda estava naquela fase de achar que as coisas iam melhorar, sei lá, iam mudar. Ainda estava tentando entender. Depois disso que eu comecei a estudar sobre o que era um relacionamento. Gente, eu acho que de 2015 para 2016 que eu comecei a estudar, assim, os ciclos do relacionamento abusivo. Que aí começou a cair minhas fichas, entendeu? Cara, isso aqui não vai mudar nunca, eu pensei. Isso aqui, e aí que a gente vê lá todo o ciclo, né? De como que funciona essa dinâmica e de como que ela só piora, né? Ela não melhora nunca. Relacionamento abusivo não melhora. Porque a gente é mulher e a gente acaba, às vezes, assumindo a responsabilidade, né? Não, se eu fizer alguma coisa diferente, se eu mudar, se eu for, enfim, se eu me adaptar, se eu, a gente tenta assumir toda a responsabilidade sobre aquela dinâmica de uma coisa que não é, nossa, não tem nada a ver com a gente pode mudar o quanto a gente quiser, a gente pode se transformar em outra pessoa que vai continuar acontecendo. Tanto é que a pessoa continua sendo o que foi. Depois de mim já teve outros casos, teve registros e, enfim, teve outras coisas e, enfim, é a pessoa. Não tem nada a ver, não tinha nada a ver comigo aquilo. Então, o importante é a gente saber isso também, né? Eu costumo dizer que eu não sou o que me aconteceu. O que me aconteceu não tem nada a ver comigo, tem a ver com a circunstância e tem a ver com outra pessoa envolvida também, né? Eu não sou o que me aconteceu. E aí, 2017, só que apesar de eu não ser o que me aconteceu, isso me aconteceu. E de alguma forma isso interferiu na minha jornada, na construção de quem eu sou, na construção da minha visão de mundo, da minha visão de negócios. Eu me agarrei ainda mais ao meu ateliê. Quando eu saí, não adianta mesmo, querer mudar outra pessoa não tem condições. Só que dentro do relacionamento abusivo a gente passa por esse ciclo, tá? De achar que as coisas têm solução. E às vezes é por isso que a gente insiste porque a gente tá ainda... Enfim, muito delicado essa situação. 2017, quando isso aconteceu, eu me joguei de cabeça no meu trabalho. A psicóloga, durante agora esses anos de tratamento, quase 2 anos de tratamento, já logo no começo ela identificou tudo isso, né? Porque, óbvio, uma das coisas que mais são latentes na minha jornada, principalmente no problema que eu tava, que era burnout, que era um estresse por excesso de trabalho. Que ela me explicou, tá? Ela me explicou que eu dissociei. Então, lá em 2017, quando eu precisei sair de casa, eu deixei tudo pra trás, tudo que eu tinha. Comecei do zero. Do zero que eu digo assim, eu já tinha meu ateliê há 3 anos, eu já sabia vender. Então, mesmo que eu mudasse de cidade, mesmo que eu mudasse meu contexto, as minhas vendas não pararam, porque eu me organizei para voltar para minha cidade. Então, eu comecei a divulgar aqui antes até de vir. Então, enfim, eu me organizei para aquilo de uma forma muito racional, sabe? Então, para conseguir resolver aquela situação, eu dissociei. A psicóloga me explicou isso. O que é o dissociar? Eu me afastei emocionalmente da situação, como se aquilo não estivesse acontecendo comigo, para que eu conseguisse lidar com tudo aquilo e superar aquela fase. Por quê? Porque daí eu mudei sozinha com 2 crianças para pagar aluguel, para sustentar a casa. O Luca era pequenininho ainda, era 2 anos. Fase de desfraude, toda aquela situação. A Evelyn ainda
pequena, né? Com compromissos ali de horários de almoço para ela não se atrasar para a van, para ir para a escola e toda aquela função. Mobiliei minha casa com móveis de brick, de segunda mão, de pessoas que estavam se desfazendo. Fiquei um tempão sem televisão em casa, porque não tinha. Depois a minha irmã me emprestou uma TV e a TV só funcionava o DVD, porque não tinha antena. Então, enfim, foi um período da minha vida que eu me joguei de cabeça no trabalho. E foi o período que as coisas de fato se concretizaram, assim, porque como eu já iniciei meu ateliê com o objetivo de venda, então a produção artesanal ela já entrou como uma solução para que eu tivesse esse produto. Depois, esses 3 anos, eu fui aprendendo a fazer a precificação para que eu tivesse lucro, porque eu precisava daquele dinheiro. Quando aconteceu isso em 2017, mais ainda, daí eu comecei a entender que eu precisava ter um capital de giro, que não dava para trabalhar para o próprio mês, construir tudo isso, me organizei, limpei meu nome, enfim, muitas coisas que eu ensino hoje teve muito dessa vivência prática, sabe? De precisar realmente colocar isso em prática no meu próprio negócio. Meus filhos me salvaram com certeza, assim, eu digo que sempre que eu preciso de motivação, eu vou ver o que meus filhos estão precisando, o que eles, né, o que faz sentido, porque daí eu me motivo mais com um objetivo para eles do que para mim mesma, né? E aí, quando eu dissociei, eu meio que aconteceu comigo? O tema da live é o caminho se faz caminhando, e eu tô contextualizando, até agora eu tô contextualizando para ir falar sobre isso. Quando eu dissociei, né, que eu graças a Deus eu dissociei, que eu me afastei emocionalmente daquela situação para conseguir reagir. Por quê? Porque quando a gente sai de um relacionamento abusivo, gurias, não é só acabou. Não acaba quando termina o relacionamento abusivo. Eu fiquei quase 2 anos sendo ameaçada ainda, sabe? Eu passei... Ai, meu Deus do céu. Foi... Ainda depois eu tive que lidar com muita coisa difícil, assim. Eu meio que... praticamente eu fiquei meio que escondida. Pouca gente sabia onde eu tava morando. Até por isso a decisão de ir morar no interior, né? Teve época que eu tive que avisar para os meus vizinhos que se eles me ouvissem chamando por ajuda, que eles fossem me ajudar, porque às vezes as pessoas não se metem, né? Então eu ficava com medo de as pessoas verem qualquer coisa e não irem se meter. E aí eu falei com algumas pessoas, né? Se por acaso algum dia tu me veio chamando por ajuda, me ajuda. Olha, então, pensa o que é essa carga emocional, ainda lidando com toda essa situação de precisar dar conta, né, financeiramente da vida, e dos filhos, e da casa, e de tudo. E foi meu ateliê o recurso que eu tinha para isso. Porque eu podia morar onde eu quisesse, porque o meu trabalho eu vendia pela internet, porque, enfim, aí, né, fazer a gestão, a administração, ter... disciplina com a minha produção, para que eu pudesse ter produto suficiente para vender, para bater minhas metas, tudo isso. Então, quando eu dissociei, eu meio que me fundi com o trabalho, meio que eu me agarrei tanto no trabalho, que eu meio que me fundi com o trabalho como se o trabalho me definisse. Uma das coisas que eu falava, não tem. Pequenos Mimos perguntou, não tem. Isso aí já foi superado. Até me perdi. Deixa eu vou ler os comentários para pegar a linha de raciocínio de volta. Bom, eu tava falando que eu usava meu nome, Ateliê Carla Noronha.
Só que, como era venda pela internet, eu não precisava divulgar meu endereço, né? Isso, eu me fundi ao trabalho no sentido de como. Ah, o que eu ia falar sobre isso era que uma das coisas que eu falava muito na terapia era que eu precisava de ajuda para me descobrir fora do trabalho. Porque parecia que a minha vida, sabe assim, eu me fundi tanto com aquilo ali quando eu dissociei, que parecia que o que me definia era o meu trabalho. Entende? A gente não foi à toa que chegou no, enfim, burnout, tudo isso, né? Era só trabalho. Eu só pensava assim, ó, eu preciso trabalhar, preciso trabalhar. Graças a Deus, né? Eu sou muito grata a isso. Foi uma coisa que foi necessária, né? Eu me comprometi com o meu trabalho, mas meio que aconteceu essa fusão, assim. E aí eu comecei a não conseguir mais fazer o distanciamento emocional do trabalho. Bom, isso aqui é meu trabalho é minha fonte de renda, ele é uma parte da minha vida, e isso aqui é minha vida, fora do trabalho, entendeu? Não que eu não tivesse vida fora do trabalho, mas era sempre tudo muito associado. Era sempre tudo muito como se aquilo ali me definisse, sabe? Então eu comecei a trabalhar. E eu acho que tudo é um processo, né? Eu acho que a dissociação me ajudou a dar conta, a saber tudo que eu sei hoje, porque, né, eu trabalhava, eu estudava, eu entendi, porque me joguei de cabeça, entendi como se faz a gestão de um negócio artesanal. E o burnout chegou depois para me mostrar que essa fase aqui, esse perigo já passou, digamos assim, né? Por quê? Porque eu acho que eu dei uma cedida e acabou, né, virando uma situação que eu precisasse olhar de perto depois que eu já estava dentro da minha casa. Então eu consegui comprar minha casa e foi para quando eu me mudei para cá, claro que tinha um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e tal, negócios rodando e tal, e situações e problemas, tanto porque a gente se mudou para cá no final da reforma, porque atrasou, então era problema com aquela monte de gente dentro de casa, um monte de coisa acontecendo. Só que esse burnout ele veio para marcar também que uma fase tinha terminado, né? Eu tô num relacionamento saudável, eu tô dentro da minha casa. Para quem em 2017 saiu com 2 máquinas de costura e duas crianças, hoje, graças a Deus, a gente tá numa situação, né, completamente diferente. Então, a casa é segura, tô estabilizada, tô num relacionamento saudável, meus filhos estão... assim, a gente vive, a relação familiar é saudável, a minha filha já está na faculdade. Então, o burnout veio para dizer, ó, presta atenção, essa fase já passou. Né? Então, será que travou para todo mundo? Preciso de permissão para me sentir merecedora de progredir, principalmente financeiramente. Permissão. Marido trabalhando junto, acho que acabou juntando tudo, porque é difícil separar isso. Pois é. Mas também me ajudou a me sentir mais segura. Foi como um momento de reorganizar mesmo essas coisas. Aí faz tratamento, né? Procura psicóloga, entende o que está acontecendo, aí tu começa a mexer em todas essas situações, e isso, o que a psicóloga me explicou? Que era normal evoluir para uma depressão, porque, enfim, a gente começa a mexer num monte de coisa e tal, até que tudo se reorganize, que o processo do burnout ter virado uma depressão foi uma evolução no tratamento, precisava acontecer para que a gente conseguisse, enfim, reorganizar as coisas. E por isso que eu disse para você, semana passada parece que todas essas fichas caíram, né?
Então, a vida ela vai acontecendo. Às vezes a gente se apega tanto que, em situações específicas, seja do trabalho, seja dos compromissos com a casa, seja do compromisso com os filhos, e a gente acha que as coisas deveriam. A gente se frustra muitas vezes com o movimento natural da vida. Então, quando eu falo o caminho se faz caminhando, é porque as coisas elas vão acontecendo e a gente vai organizando a nossa vida em torno disso. Que nem eu falei outro dia, né? Eu não planejei nada disso. Essas coisas que eu falei pra vocês não foram planejadas. Foram situações que a vida, né, trouxe. Foram situações... Olha aqui. Um lado vira e o outro não. Ó. Foram situações que eu acabei administrando conforme as coisas foram acontecendo, né? Ó, tem um gato miando aí. Esses gatos... Quer participar da live, eu acho. E aí, agora, eu voltei a me movimentar, né? Incrível como a sua história parece com a minha. Eu acho muito legal, né? Quando a gente tem essa identificação, assim. Enfim, agora, no momento atual, voltei a me movimentar, né? Voltei a movimentar as coisas que eu tinha parado para ver. Só que neste movimento de volta, de retomar algumas coisas, em algum momento, se eu me imaginava sendo professora de artesanato e de gestão, não. Isso também não foi uma coisa planejada. Eu vou falar disso antes de falar desse meu momento agora de volta. Em 2017, eu montei meu ateliê em 2014. Eu fui fazer parte de grupos de artesanato em 2017. Eu não fazia parte de grupos de artesanato antes. Porque lembra que o artesanato para mim ele chegou como uma solução? Então eu aprendi a fazer meu produto, eu fazia parte de grupos onde eu podia vender meu produto. Eu não fazia parte de grupos de artesanato, onde as artesãs estão lá, né, e tal. Em 2017, eu já estava nessa situação aí de ter que dar conta, né, de refazer a vida ali a partir do meu negócio. O meu negócio já dava lucro, o meu negócio já pagava minhas contas, já sustentava minha casa. Então, o meu negócio, que tinha um produto com produção artesanal, ele já rodava. Tanto é que eu consegui me separar, mudar de cidade e recomeçar minha vida, porque eu tinha segurança que o meu negócio ia me possibilitar fazer isso, né? Aí, quando eu comecei a fazer parte de grupos de artesanato, eu me deparei com uma realidade que era completamente diferente da realidade que eu estava vivendo com o meu artesanato. Eu ficava fazendo... Eu via as pessoas falando assim, mas olha... Alguém perguntava assim, tô pensando em fazer para vender e não sei o quê. Aí os comentários embaixo eram assim, nem gera muita expectativa, faz por hobby, isso aí vai ser uma renda extra, isso aí não sei o quê. E as pessoas reclamam, porque as pessoas não valorizam, porque não sei o quê. E eu ficava indignada, porque eu me acordava super cedo, ia dormir super tarde, trabalhava o dia todo. E o meu negócio, ele, claro, trabalhava pra caramba, porque não tem negócio que tu vá fazer pra dar certo, que tu não trabalhe pra que esse negócio engrene pra funcionar. Qualquer coisa que tu for fazer, qualquer empreendimento que tu for montar. E eu sentia isso, que as pessoas tinham, parece que um apego emocional com o produto, e depois eu fui entender que realmente, né, às vezes um não, que é natural no processo de vendas, o não dentro do processo de vendas, ele é muito mais natural do que o sim. A gente não precisa buscar um não dentro do processo de vendas, a gente precisa buscar um sim. Então, isso significa que o não é certo. E o não, para as pessoas que
que faziam artesanato, eu comecei a observar aquelas coisas. Parecia que era uma rejeição pessoal, como se a pessoa não querer comprar o produto fosse uma rejeição pessoal para aquela pessoa que estava ali, né, falando como se, nossa, não quis comprar meu produto é porque não me valoriza, é porque não sabe o trabalho que dá, é porque não sabe que eu dedico amor, é porque não sabe que não sei o quê. E eu achava aquilo ali muito, apesar o meu distância, olha, deixa eu separar as coisas. Eu ter me fundido com o meu trabalho é diferente desse apego emocional que as pessoas têm com o produto. Isso também é uma forma de fusão, como se eu e o meu produto fosse uma coisa só e alguém não querer meu produto tá me rejeitando. Isso é uma outra coisa que também precisa ser trabalhada, tá? Agora, a minha fusão com o meu trabalho é como se a minha identidade partisse daquilo que eu faço para ganhar dinheiro, sabe? É um pouco diferente. Mas eu via muito isso, sabe? Eu via muito isso. E aí eu comecei a compartilhar. Compartilhar no sentido, não, tem um jeito sim de fazer dar certo. Eu vivo do meu ateliê. Meu ateliê sustenta a minha casa. E aí comecei a compartilhar algumas coisas do jeito que eu fazia. Tanto é que o meu primeiro vídeo pro YouTube, eu pensei, eu vou fazer um vídeo. Vou começar a explicar, falar as coisas que eu faço em vídeo. O meu primeiro vídeo pro YouTube foi em abril de 2017. Falando sobre precificação do negócio artesanal. Porque aí eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar sobre o que tinha sobre a precificação que as mulheres não sabiam como ganhar dinheiro. Aí eu pensei, óbvio que elas estão precificando errado. É óbvio que elas não estão entendendo que precisa ter uma meta. Porque eu, desde o primeiro mês do meu ateliê, eu tinha meta. Então eu comecei a entender que elas não estavam olhando para aquela dinâmica do negócio artesanal como um negócio. Entende? Elas estavam muito apegadas. Então, o que eu identifiquei naquele primeiro momento é que aquelas pessoas estavam muito apegadas ao produto. Eu construí minha casa com o dinheiro do meu artesanato. Dá certo, sim. Isso aí, muito bom. Enfim, e aí foi aí que eu comecei a compartilhar, tá? Meu primeiro vídeo pro YouTube foi ensinando, falando, não é ensinando, mas mostrando como que eu fazia a precificação do meu produto. Porque daí eu comecei a pesquisar e eu vi que as pessoas ensinavam a multiplicar por 3, por exemplo. Eu pensava, meu Deus, isso não vai dar certo pegar o material e multiplicar por 3. Em alguns produtos vai dar a sorte de ficar parecido, mas na grande maioria dos produtos não. Então, coisinhas desse tipo que eu comecei a fazer vídeos falando sobre isso. E aí, quando eu comecei a fazer vídeo falando o que eu fazia, como é que eu fazia e narará, começou uma ideia, assim, começou a se gerar uma comunidade, né? No início era um grupo no Facebook, enfim, o canal do YouTube foi crescendo e até que hoje chegamos a um curso com reconhecimento do MEC de gestão para negócios artesanais, especificamente para negócios artesanais, porque tem muita particularidade esse formato de negócio, que eu aprendi na vivência. Eu aprendi na vivência do negócio todas essas particularidades. Mas assim, foi uma coisa que foi o caminho se faz caminhando, né? Então foi uma coisa que foi sendo construída. E por muitas vezes eu tive dificuldade de lidar com tudo isso, né? De me entender como professor. Isso foi uma coisa que a minha psicóloga trabalhou bastante também. De me entender como professora. Porque até então eu compartilhava coisas que davam certo para mim, começaram a dar certo para outras pessoas, as minhas alunas começaram a reorganizar os negócios delas e terem resultados também. E eu não sabia direito como lidar muito com tudo isso. Eu estava ali tentando fazer minha vida dar certo e compartilhando. Enfim, também foi um processo. Então, assim, às vezes a gente espera que as coisas aconteçam. Às vezes a gente tem uma ideia de alguma coisa porque a gente teve uma ideia e porque a ideia parece muito promissora, pode parecer que o resultado disso tenha que aparecer muito rápido. Só que tudo é feito de processos.
Enfim. Aí agora, por último, eu comecei a me movimentar de novo, né? Então eu tinha parado com a cultivar, voltei a movimentar a cultivar, eu tinha... Enfim, coisas que eu fui me sentindo melhor e entendi que eu precisava voltar a ter um movimento na minha vida, porque as coisas só acontecem quando a gente se movimenta. O caminho só se faz caminhando. Não, por mais que eu fique parada, que eu desenhe um mapa maravilhoso, que eu conheça toda a rota, que eu sei exato, não vai acontecer nada se eu não me colocar em movimento. Então, eu me coloquei em movimento e eu percebi que a Carla de hoje é muito interessante. Você é uma vendedora que se estabilizou como artesã. E a grande maioria das artesãs aprendendo a se estabilizar como vendedora. Perfeito. Eu percebo que o meu movimento foi justamente esse. Mas assim, porque estou fazendo de novo, assistindo as aulas, eu acho que fiz alguma coisa errada sempre. Deixa eu ver, Carla, posso fazer uma pergunta boba sobre precificação? Pode? Não existe pergunta boba. Olha, eu não sei precificar, já baixei o app e não adiantou. Eu te recomendo fortemente que tu faça o curso de finanças. Tem um curso de finanças, finanças na prática, que é onde eu ensino toda essa questão de precificação, de cálculo de metas, de capital de giro, de fluxo de caixa, toda essa parte de finanças de um ateliê. O link tá na bio. O curso de finanças, gente, é assim, é o primeiro passo. Ele não é tudo, mas ele é metade do caminho. Claro, porque depois tu tem que aprender sobre vendas, sobre gestão, sobre implementar sistemas, enfim, tu tem que continuar, né? Tem outras etapas também da gestão. Mas o primeiro passo é precificação, não só a precificação faz parte da parte financeira, né? É uma das coisas que a gente estuda na parte financeira. Mas tem que saber. Ou seja, estamos indo e você voltando. Com todas as dicas. Olha, tem buraco aqui, cuidado. Ah, que legal. Onde você encontra eficiência se bem explorado. A app não funciona de verdade. O curso de finanças é obrigatório para quem faz o próprio produto. Você desbravou o caminho, considere isso. Esse curso de finanças abriu minha cabeça, é bom, né? Ai, maravilhoso. Eu percebo assim, ó, que quem começa pelo curso de finanças começa a ter essa visão, cara, agora tudo faz sentido, sabe? Ah, agora era isso. Quando estava fazendo minhas metas, fiquei na dúvida sobre o valor da minha mão de obra. Eu conto as horas total que estou trabalhando ou somente as horas que estou costurando? Essa é uma pergunta bem inicial mesmo, né? Mas não é boba. Existe a janela de produção e existe a jornada de trabalho. Só o que remunera o nosso trabalho é a produção. Porque como a gente faz o nosso próprio produto, a única coisa que remunera o nosso trabalho é a produção. Então, para a precificação, tem que ser janela de produção. Então, por isso que lá na aula de finanças eu separo, né? Tu trabalha 8 horas por dia, mas quanto dessas 8 horas é de fato a tua produção? A única coisa que isso foi uma das assim, quando essa ficha caiu pra mim, porque como que eu fui fazer curso de gestão financeira empresarial lá 2016 já isso. Antes ainda deu romper, né? Deu me separar. Em 2016 eu comecei a estudar sobre finanças. Fiquei mais de um ano estudando sobre finanças antes de me separar. E uma das maiores fichas assim que caiu pra mim, porque quando eu estava estudando sobre finanças, eu aprendia que a gente tem que ver o valor da nossa mão de obra pelo nosso tempo de trabalho. E aí trabalho 8 horas, então usava 8 horas no meu cálculo.
Só que não fechava, não batia, a conta não batia. Eu tinha que trabalhar muito mais de 8 horas para conseguir chegar, porque eu sempre fui comprometida com a meta. Então a meta sempre teve muito clara para mim, porque eu já vinha das vendas. Então essa foi uma coisa que foi muito forte na minha construção, né? Então eu precifiquei daquele jeito, levando em consideração meu horário total de trabalho, e não batia. Para bater a meta, eu tinha que trabalhar mais horas do que eu tinha previsto. E eu comecei a me dar por conta que aquilo não estava batendo. Eu pensei, não, cara, isso não está batendo, isso está precificado, né? E aí eu comecei a observar aquilo. Não está batendo, não está batendo. Por quê? Porque eu era comprometida com a minha meta. Se eu não batesse a meta, eu ia trabalhar até bater a meta. E se a meta era calculada, né, pelos meus números, pela minha capacidade de produção, tinha que bater, porque matemática é exatas, né? Tinha que bater. E não estava batendo. E se não estava batendo é porque alguma coisa estava errada. Foi aí que eu me dei por conta. A única coisa que... Como eu não revendo produtos, naquela época, né? Quando eu estava pensando sobre isso. Como eu não revendo produtos, a minha meta tem que sair da minha produção. Então eu tenho que ter condições de produzir o suficiente para que eu tenha esse faturamento de vendas. E aí as fichas começaram a cair, que para um negócio artesanal, a única coisa que remunera é o tempo que eu estou produzindo. Se eu revendesse produtos, eu teria ali um produto que ia entrar faturamento sem depender de que eu fizesse aquele produto. Quando a gente tem uma produção artesanal, que é uma produção limitada, se eu tenho capacidade de produzir 50, aqueles 50 tem que ser, a precificação daqueles 50 tem que ser a minha meta, né? Tem que ser relativa à minha meta. E aí a precificação deles tem que ser feita em cima disso. Não, agora, se eu revendo um produto, eu posso diluir, talvez, né, isso numa quantidade maior de produtos. Por isso que o produto artesanal é mais caro. Não tem como a gente querer competir por preço com produto industrializado. E aí, se o nosso produto é mais caro, aí vem outras coisas junto. A minha comunicação eu tenho que aprender a fazer uma comunicação que agregue valor a esse produto para que eu consiga vender ele pelo preço certo. Então, uma coisa vai puxando a outra. E aí, peraí. Nessa função de voltar a me movimentar, eu comecei a perceber que a gente vai passando por fases. A gente vai evoluindo com o tempo no sentido de amadurecendo as nossas ideias. A gente vai... hoje eu olho para o meu trabalho com a experiência que eu tenho e eu já consigo identificar as coisas que deram certo, as coisas que deram errado. E uma das coisas, por exemplo, eu trabalhei de 2014 a 2020 como Ateliê Carla Noronha. Etiqueta dos meus produtos, Ateliê Carla Noronha. Em 2020, eu decidi criar uma marca, que foi a Cultivar, mas que não nasceu assim tão fácil. Eu decidi criar uma marca. Então eu já ensinava sobre posicionamento, eu já tinha o Profissionalize, não era Profissionalize Ateliê, era mentoria na época o nome, né? E depois, conforme foi aumentando muito as alunas, o formato de mentoria em si não coube mais naquela dinâmica. Mas eu já ensinava sobre tudo isso. E aí eu senti essa necessidade de, talvez já fosse ali um primeiro passo desse afastamento, né? Lembra que eu fundi com o trabalho lá? Acho que a criação da marca foi esse primeiro passo assim de desfazer. Foi esse primeiro passo para desfazer isso, né? Então eu senti essa necessidade de criar uma marca. E eu fui estudar.
Naquela época eu fiz mentoria individual com a Cláudia Brandão, eu fiz mentoria individual com a Vanessa Guimarães, eu fiz mentoria individual com a Paty Varone, eu fiz outros cursos, eu fiz vários cursos, eu investi muito naquela época nessa coisa de construção de marca, né, de identidade de produto, enfim, eu estudei muito por um ano, muito, muito. E aí, assim, cultivar foi um nome que nasceu assim, e gurias, eu tinha uma primeira ideia que não foi boa, não levei adiante. Aí eu tinha um caderno onde eu fazia anotações de frases. Quais são as frases que eu penso assim que é a ideia que eu quero passar com a minha marca? Aí eu anotava frase, eu anotava palavras, eu fazia associação entre aquelas palavras depois que estava anotada. Eu passei, acho que, algumas semanas fazendo isso, tá? Para saber qual era a ideia que eu queria da marca. Porque quando a gente fala de marca, a gente está falando de uma identidade de produto. Então, a gente tem que saber, para conseguir construir essa identidade, a gente tem que saber o que a gente quer. Senão fica muito aleatório. Aí passei pelo processo de registro da marca, né, processo de criação de identidade. Aí eu lancei a marca. Graças a Deus a marca foi um sucesso. Eu levei ali uns 3 meses para conseguir engrenar as vendas, só que quando engrenou pra valer. Assim, eu trabalhava, gurias, eu costurava de dia, de tarde, de noite. Aí já tinha o Thiago, graças a Deus, me dando suporte. Então o Thiago me ajudou muito nessa fase, porque às vezes eu não parava pra nada, assim, sabe? E produzindo, fazendo, embalando pedido. O Thiago me ajudava, levava as encomendas, voltava. Nossa, eu trabalhei. 2021 foi um ano que eu trabalhei. Acho que eu trabalhei mais do que lá em 2017. Eu trabalhei pra caramba 2021, porque aí eu já tinha os cursos. A Cultivar, graças a Deus, bombou de vender. Só que aí eu não dei conta sozinha de atender toda essa dinâmica. E aí por isso que eu digo que o caminho se faz caminhando, porque quando a gente está em movimento que as coisas acontecem. Tive a experiência de tentar terceirizar a mão de obra do meu produto, tive a experiência de tentar, né, de contratar pessoas para me ajudar, tive a experiência de tentar conseguir uma ajuda para o atendimento, pesquisei as possibilidades, tive a experiência de tirar a produção de dentro de casa, não estou num polo têxtil, então muito difícil de achar mão de obra de costura aqui onde eu tô. Tive a experiência de quase fechar uma parceria com uma loja de bebê muito grande aqui da minha região que queria, ela queria distribuição exclusiva da Cultivar aqui na região. Então eu ia ter que aumentar minha produção para isso, não consegui mão de obra, não consegui mesmo. Enfim, foi um período assim bem desafiador, de muito aprendizado. Só não passa por essa experiência. Quem não passa por essas experiências não tem história para contar. Pois é, muita história para contar. E foi bem nesse meio tempo que acabou, né, acontecendo aí esse burnout e eu reavaliei muita coisa. Então hoje eu não consigo mais voltar a trabalhar como se eu fosse a Carla lá de 2014 que montou o ateliê. Porque são 10 anos, né, de experiência em negócios. E lembrando que a minha essência é de vendedora. Então, quando eu voltei, e aí com a essência de vendedora eu me sentia... Todas te chamavam impressionadas com seu desempenho na Cultivar. Ixi, a Marlene perdeu uma parte da história, eu acho. Eu já falei sobre isso, já expliquei bastante sobre isso.
a Cultivar eu tinha parado totalmente. Eu dei baixa no CNPJ, parei tudo. Naquele momento ali eu tava em tratamento, tava precisando decidir o que ia permanecer, o que eu ia ter que parar. E esse caminho se faz caminhando, significa também que a gente vai andando, a gente vai se desenvolvendo nessa jornada. Eu, depois de 10 anos envolvida com isso diariamente, e sendo que o artesanato entrou como uma solução para que eu pudesse ter um produto para vender, minha essência de vendedora, quando a Cultivar deslanchou, assim, pessoal que eu ia fazer, nossa, e todo mundo ficava falando assim, nossa, a Cultivar é um ponto fora da curva. A Cultivar é um ponto fora da curva. Os resultados, né? E realmente, porque foram anos de dedicação, anos de estudo, e realmente muito empenho, assim, sabe? Enfim, eu realmente me dediquei a tudo isso durante todo esse processo. E era gostoso de ver que eu estava colocando em prática exatamente tudo que eu ensinava para as minhas alunas. Exatamente, eu não fiz nada de diferente do que eu ensinava para as minhas alunas. E aquilo era gostoso de ver que eu estava tendo aquele resultado, né? Então, quando a gente se empolga assim com o resultado, quando a gente se empolga não só com o resultado, mas com a construção do resultado, enfim, a gente acaba se envolvendo de uma forma... Lembra que eu estava fundida com o trabalho? Então, assim, era muito gostoso. E é muito gostoso até hoje. Só que, claro, que vão acontecendo alguns ajustes. Agora, por exemplo, eu voltei a movimentar a Cultivar e quem está acompanhando de perto percebeu que nos últimos dias a Cultivar está em off de novo. Postando todos os dias. Só que aí, neste movimento, o caminho se faz caminhando. Neste movimento de voltar, eu percebi, cara... eu não vou conseguir manter a mesma configuração, porque quando a Cultivar bombou de vender e eu não dei conta de atender e eu não tive condições de montar uma equipe de produção porque eu não achei mão de obra, eu estava trabalhando na parte de vendas, que é a minha essência, que é o que eu gosto de fazer, eu estava trabalhando com freio de mão puxado. É muito... Sabe, é frustrante a gente saber que tem condições de vender mais e não tem produto para colocar no mercado. Então, na minha, assim, cada uma de nós tem uma expectativa. Tem gente que não vai querer ter um volume de vendas muito grande, que não vai querer ter um volume de produção grande, que a meta... baseada na sua capacidade de produção é suficiente, e é suficiente para se realizar. A gente vai falar mais sobre isso na quinta-feira, quando a gente falar num panorama geral sobre empreendedorismo feminino. Só que como a minha essência é das vendas, eu me empolgo vendendo. Eu me empolgo aplicando processo de vendas. Cara, ver que meu produto tá vendendo, que a gente tá tendo que fazer uma correria de embalar, de função de levar nas transportadoras. Cara, isso me dá vontade de vender ainda mais. E eu tive que... Por incrível que pareça, hoje eu tô falando pra vocês e isso parece uma coisa natural. Mas pra eu entender isso... não foi fácil. Eu consegui entender isso que eu tô falando pra vocês depois de ter passado por todos esses meses de terapia, que a minha essência é vendas. Ó, também amo vender, mas tenho que me travar porque não consigo produzir muito. Pois é, depois que as vendas fluem, uma das características do negócio artesanal é justamente essa, é a gente ficar limitada dentro da nossa capacidade de produção. É que para umas pessoas limita, para outras não. E assim, a gente tem que respeitar essas individualidades, tá? Eu tô falando aqui de mim e do meu processo. Então, agora, por exemplo, tô de novo, né? A contadora tá trabalhando nisso, na reativar. Não é reativar o CNPJ da Cultivar, porque não tem como reativar o mesmo CNPJ.
mas eu tô abrindo um CNPJ para Cultivar. A Cultivar vai ser um modelo de negócios diferente do que vinha sendo até então, tá? Então, de 2014 até 2022, 23, eu tinha um formato de negócios. A partir de agora eu vou ter outro formato de negócios com a Cultivar. Eu vou compartilhando com vocês conforme as coisas forem acontecendo, porque o caminho se faz caminhando. Então, eu identifiquei isso, tá? Identifiquei que eu tenho uma essência, identifiquei aquilo que eu realmente construí uma marca, enfim, não vou adiantar muita coisa, porque depois as coisas, elas vão... Porque assim, o plano, o mapa não é o território, né? O planejamento, ele pode sofrer alterações. Aí quando ficou eu falando assim, porque era uma coisa, mas que depois que era outra, e aí... E vocês perguntam, porque vocês lembram de cada detalhe, aí eu tenho que... pois é, era, mas não é mais... Então, conforme as coisas forem de fato se concretizando, eu vou compartilhando com vocês. Mas a Cultivar vai continuar, a Cultivar vai ser um outro modelo de negócios. É uma marca de enxoval para bebê, ela não vai ser mais exclusivamente artesanal por causa de tudo isso, mas são coisas que eu tô ajustando agora. Aí agora eu tô abrindo de novo o CNPJ da Cultivar, então eu tenho a empresa que é onde eu vendo os cursos, que tem ali, né, o giro do faturamento da venda de cursos. E aí agora eu vou voltar, né, ter o CNPJ da Cultivar, então são duas empresas. A Cultivar é uma marca registrada. Então eu quis compartilhar com vocês esse momento também, assim como eu compartilhei todos os outros, porque é importante a gente se colocar em movimento. Eu não sabia o que ia acontecer com a Cultivar até que eu me coloquei em movimento, né? Até que eu pensei, poxa, eu construí o mais difícil, que é essa percepção de marca, que é essa identidade de marca, que é colocar uma marca no mercado para ser reconhecida. A parte que depende de mim, que é as vendas, isso para mim não é o mais difícil. Só que eu preciso ter produto. Então eu comecei a pensar em soluções, né? Buscar recursos. Talvez, e esse é um talvez com bastante probabilidade, com bastante probabilidade, eu vá trabalhar varejo e atacado. Então, alguns produtos aí, talvez eu abra a possibilidade, começando primeiro pelas minhas seguidoras e pelas minhas alunas aí, talvez eu traga algum tipo de produto que vocês possam revender junto com os produtos de vocês, por exemplo, as roupinhas, né? Roupinhas da Cultivar. Vocês não têm noção do que... Eu tô com vontade de chorar agora, porque... Claro que isso, gurias, vai acontecer com o tempo, não é do dia pra noite, tá? Mas daqui a alguns meses, teremos roupinhas da Cultivar, da marca Cultivar, feita em algodão orgânico, com uma coloração toda a carinha da Cultivar. Coisa mais linda. Enfim. Que dê tudo certo, sabe? Mas existe essa reconfiguração. Foi uma coisa que eu percebi quando me coloquei em movimento de volta, porque até então eu estava frustrada. Olha aí a Nauana. Passou do faturamento do MEI. Nauana, tu tem que dar o próximo passo, Nauana. Tu tem que sair do MEI, Nauana. Tem que dar o próximo passo. Porque senão tu vai ficar nessa situação que a gente está falando de eu vou ter que parar de vender, vou ter que puxar o freio de mão para me manter dentro do faturamento do MEI. E aí tu tem potencial para muito mais. E tu sabe que tu tem. E assim, gurias, que nem eu falei, alguns ciclos eles precisam romper com
com os ciclos antigos. Não quero, olha, não tô preparada, não quero funcionário. Mas olha, se tu já passou do faturamento do mês sendo sozinha, tu não precisa também aumentar muito, entendeu? Não precisa, agora porque eu não sou mais MEI, eu vou ter que aumentar muito a minha produção. Não necessariamente. Mas também não precisa, eu vou deixar de vender porque senão vou passar do meu faturamento, entendeu? Vamos ajustando. Vamos ajustando só. E quinta-feira a gente vai falar mais sobre isso. Isso aqui que a Nauana falou tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui na quinta-feira, que é um panorama sobre empreendedorismo feminino. Sair rapidinho para fechar uma venda. Pode pegar mais revenda se for o caso, né? Pior que janeiro já bati a meta de 4 meses. Ai, Nauana! Então, Nauana, tu mudar a categoria do teu CNPJ não significa que tu precise mudar o teu negócio. Teu negócio pode continuar exatamente como é. Porque tu já dá conta sozinha de vender e produzir mais do que o faturamento do MEI. Fazer a mudança do CNPJ não significa que vai mudar alguma coisa no teu dia a dia na prática. Significa só que tu não vai precisar mais ter essa preocupação com o faturamento. Só isso. Tu não precisa. Viu como a gente às vezes deixa de fazer uma coisa porque pensa que implicado com isso vai vir um monte de outras. A gente sofre por antecipação. A única coisa que vai mudar, tu mudando a categoria do teu CNPJ, é que tu não vai ter mais a preocupação do faturamento e que tu vai ter que pagar a contadora. E provavelmente vai ter que contratar o Bling, né? Para dar entrada na nota fiscal, saída, essas coisas. Mas olha, a Alexa dizendo, faz uma live com a Nauana. Tô tentando. Então, assim, não se preocupa com funcionário agora. Não quer ter funcionário, não precisa. Claro que tu vai ter que aprender como instalar o Bling. Só que quando a gente contrata o Bling, eles têm uma equipe que eles dão todo o suporte. Eles te ajudam com tudo. Tu vai lá, vai chamar eles vão te orientar como que faz a nota fiscal de entrada, como que faz a nota fiscal de saída, como que... Tudo certinho. É só o primeiro momento, é só aquele desconforto do desconhecido. Mas tu dá conta, eu tenho certeza absoluta que tu dá conta. A contadora também ajuda, claro que ajuda. Qualquer dúvida, chama a contadora. Qualquer dúvida, chama o suporte ali, vai te ajudar. Não significa que tu precise mexer na configuração, muito menos que tu precise contratar funcionário. O que significa que tu não vai mais ficar te preocupando com faturamento. Imagina, em janeiro bateu a meta de 4 meses, gurias. Eita, Nauana! Eita, Nauana! Coisa linda! Também tô nessa etapa, vamos devagarinho, aprendendo tudo para mudar. Muito bom, olha aí. Olha aí que comunidade maravilhosa essa nossa. Isso é fazer gestão de negócio artesanal. Pagar imposto é a melhor coisa da vida quando está se ganhando bem. Não sei se é a melhor coisa da vida, mas é uma etapa importante. Gente, Nauana. Respira, Nauana. Respira. Então, o imposto vai ficar ali em torno de uns 4% na UAN, menos que a taxa do cartão. Não tem porquê.
Mas conversa com primeiro faz uma simulação com a tua contadora. Faz uma simulação. Olha, se com o faturamento que eu tenho hoje, aproximadamente, meu faturamento de 2023, eu tivesse que pagar imposto, quanto seria esse imposto? Aí ela vai te colocar lá dentro de um... Aí tu vê, tá, 4% de imposto. Deixa eu olhar minha precificação aqui. O que muda, se muda alguma coisa, se não muda. Primeiro vai simulando, assim. Porque conforme tu for simulando, tu já vai projetando cenários mentais. E aquilo passa a não ser tão desconhecido. Vai fazendo essas simulações aí, Nauana. Pelo amor de Deus, mulher. Vamos começar um movimento aqui. Hashtag muda Nauana. Porque senão vai ficar uma hashtag muito grande, né? Muda a categoria do teu CNPJ. Enfim. Nauana, tu tá tendo mais desgaste mental em administrar isso aí que tu tá fazendo do que se tu administrasse a questão do imposto. O teu desgaste mental, porque tu tem a preocupação de não passar da faixa do faturamento do MEI, tu tem a preocupação de cuidar toda essa movimentação que tu tá fazendo. Essa preocupação, ela tá te tomando um desgaste mental maior do que se tu mudasse a categoria do teu CNPJ. Porque tu não precisa contratar funcionário, tu não precisa mudar absolutamente nada na tua rotina para fazer isso. Quer dizer, absolutamente nada não, né? Vai ter que fazer pequenas adaptações ali, mas em relação a essa tua preocupação, não. Ai, gurias do céu, então o caminho se faz caminhando. Olha aí, ó. A Nauana. O caminho se faz caminhando. Últimos dias estou assim estagnada. Sabe por quê? Preocupação. A dúvida faz com que a gente chegue nesse ponto de estagnação. A preocupação e a dúvida, que é provavelmente o que está te consumindo agora. Se em janeiro tu vendeu o faturamento de 4 meses e tu tá com medo de passar do faturamento do MEI e tu tá tendo que fazer todo um jogo de cintura por causa disso, isso tá te consumindo. Isso tá te consumindo. Pode ter certeza que é por aí de onde vem a tua estagnação, digamos assim, né? O medo de não poder vender porque tu tem todo um trâmite ali para cuidar por causa... Não. Nada disso. Se a Nauana fosse minha filha, já ia sentar aqui, ó. Muitas vezes eu puxo as orelhas das minhas alunas pensando isso, né? Tipo, eu vejo potencial e a Nauana, coitadinha. Coitadinha não, né? Porque a Nauana, de coitadinha não tem nada. Mas a Nauana tomou um puxão de orelha que ela me fala até hoje. Aquele puxão de orelha. Mas é justamente por isso. Porque eu tô vendo que a pessoa tem potencial. Eu tô vendo que a pessoa... É só ir, sabe? É só ir, Nauana. Minhas orelhas quase arrancam. Ai, Nauana. Sonho de ter que pisar no freio. Tô esperando minha caçula crescer um pouco pra engrenar de vez. Depois só vai, se Deus quiser. O caminho se faz caminhando. Não tem como, depois que a gente for empilhando ações, empilhando conhecimentos, acumulando experiências, só que esse empilhamento de ações, esse acúmulo de experiências tem que ser acompanhado de uma base de conhecimento que nos permita analisar, né, o resultado daquilo que a gente está fazendo. Porque daí não tem como o resultado não vir. Por isso que a gente precisa investir em capacitação, por isso que a gente precisa se desenvolver profissionalmente. O ateliê pode ser um negócio que dá muito certo, a gente está vendo aqui, pode dar muito certo. Mas existem algumas coisas que a gente precisa fazer olhando para ele como um negócio de fato, que tem uma característica que é a produção artesanal.
o artesanato, o produto, ele não é o negócio. E às vezes a gente se apega tanto ao produto que a gente deixa de fazer o negócio. E às vezes a gente vai precisar tomar decisões pelo negócio que a gente vai ter que se desapegar dessa relação emocional com o produto. Então, são várias coisas, né? Ai, gurias, estou em movimento com a minha mais velha, eu sempre trabalhei no meu ateliê e deu certo. A minha caçula resolveu nascer prematura, minha filha desenvolveu diabetes tipo 1. Sim, isso que eu falei tem a ver com o que tu disse antes, né? No movimento. Então, sei que estou passando por esse período, é a vida acontecendo. Então, né? Foram surgindo ali coisas que tu precisa administrar, que não estavam planejadas, mas que foram acontecendo e que fazem parte da vida, e inclusive nada na nossa vida é por acaso, né? Sempre a gente tem algo para aprender com tudo que a gente passa, com todas as experiências. Às vezes a gente está passando por uma coisa que a gente considera que é super negativa, mas um pouquinho mais ali na frente a gente vai ver que não era tão negativo assim, aquilo veio, como no meu caso, né? Burnout, eu achei que ia ser o fim de tudo. Gurias, eu cheguei a pensar que tá, agora eu não consigo mais trabalhar, acabou minha fonte de renda, não vou conseguir fazer mais nada, porque eu não conseguia nem fazer o trabalho aqui direito, a cultivar acabou, naquela época eu pensava assim, o que eu vou fazer? Eu pensei, vou começar de novo, do zero, com outra coisa, porque eu não tenho mais condições, sabe? Eu tava no meio do olho do furacão e eu pensava, só que hoje eu olho para aquilo e eu penso, aquilo aconteceu no momento exato, com propósito, eu precisava que aquilo tivesse acontecido para que eu pudesse, né, parar e refletir sobre outras questões, outras coisas. E hoje eu tenho um aprendizado daquilo. Então, o caminho se faz caminhando tem a ver com isso, com a gente entender que as coisas vão acontecendo na vida e que aquilo também vai trazendo pra gente novas possibilidades, novas formas de ver as coisas e que a gente vai lidando, né, com tudo isso da melhor forma. Eu não tenho por que esconder, não. Acontece mesmo. Acontece com todo mundo. E aí, se a gente deixa também de compartilhar essas partes, né? Meu Deus do céu. Aí fica parecendo que é uma coisa que não é. Então é isso, gurias. Eu espero que eu tenha conseguido passar minha mensagem de hoje sobre fiquem, né, atentas, cada uma de nós vai ter uma jornada, cada uma de nós vai ter coisas acontecendo na vida que vão somando, no fim das contas tudo soma. A gente só não pode ter a expectativa de que a vida não vai acontecer enquanto a gente está empreendendo, que tudo vai ser maravilhoso. No final tudo né? Depois que passa, nossa, foi maravilhoso. Mas que às vezes a gente vai ter que aguentar um pouco, assim, o momento, sabe? Às vezes os momentos vão ser muito bons, vão fluir maravilhosamente bem, em outros momentos a gente vai ter que ter um pouco mais de resiliência e aguentar, né, a tempestade. Depois ela passa e depois da tempestade, né, as flores voltam a florir e tudo. Só que a gente tem que entender que esse movimento às vezes vai trazer novas possibilidades, novos ciclos. Quando a gente se agarra demais aos ciclos antigos, às vezes a gente chega num ponto onde parece que não tem mais caminho pela frente, porque a gente se agarrou a um ciclo que já deveria ter se transformado. E essa é pra ti, dona Nauana. A gente fica se agarrando a um ciclo que já deveria ter se transformado e fica com um monte de preocupação na cabeça de como tentar manter aquele ciclo antigo. E aí a gente acaba numa trava às vezes por causa disso, porque a gente não deixou as coisas fluírem. Então sim, tu se desenvolveu pessoalmente, tu se desenvolveu profissionalmente,
Teu negócio acompanhou esse desenvolvimento, agora é hora de parar. Campanha #Nauana Simples Nacional. #Nauana Simples Nacional. Ai, maravilhoso. Então é isso, gurias. A gente vai se ver de novo na quinta-feira. Nosso assunto de quinta-feira vai ser um panorama geral sobre empreendedorismo feminino. E a gente vai tocar em alguns assuntos que a gente falou aqui, inclusive. E esse exemplo da Nauana, eu vou usar teu exemplo na quinta-feira. Ele vai servir perfeitamente para falar sobre esse panorama geral do empreendedorismo feminino. Essa mensagem não poderia vir melhor hora. Eu fico muito feliz de ler isso. Melhor jeito de terminar a live é lendo isso. Então é isso, gurias. Um beijo pra vocês. E a gente se vê. Vamos nos falando aí pelos stories ou na quinta-feira na live. Um beijo pra vocês.